galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. E já chega, meus amigos, dando aquele like maneiro, dando aquela compartilhada. Não esqueçam, aqui em cima, ó, resenha com Magalhães agora no Instagram. Eu tô colocando também algumas informações ali sobre os vídeos que estão sendo colocados aqui no YouTube, lá no Instagram. Tem todas essas informações quando eu vou colocar o vídeo. Então não esqueça, resenha no Instagram. Galera, final de semana tivemos decisão do primeiro turno do zoneado, bagunçado, largado às traças, Campeonato Carioca de 2019. Tivemos a final aí da Taça Guanabara, como eu falei, uma bagunça, uma zona, desorganizado, manda quem pode, obedece quem tem juízo, uma verdadeira balbúrdia. É uma zona, na verdade, não tem, cada um puxa para um lado, é lamentável o Campeonato Carioca. Porém, Campeonato Carioca, que tem um regulamento igual o que tem, tu acha que vai ser alguma coisa séria? Não vai ser séria nunca. Não vou nunca desmerecer o título. Nunca vou desmerecer o título. Mas não é um campeonato sério, filho. Não é um campeonato sério. Você, meu amigo, que não acompanha muito o Campeonato Carioca. Quem é aqui do Rio que acompanha o Campeonato Carioca sabe essa bagunça. Até acaba se acostumando. Mas você que está aí em outro estado, que não sabe como é o regulamento aqui, já vou te avisar o seguinte: tu vai ter que fazer um cursinho na NASA. Vai ter que ir na NASA para fazer um curso para entender o regulamento do Campeonato Carioca. Se não fizer esse curso, esquece, que eu não vou nem explicar, que tu não vai entender. E já começando com um regulamento desse, tu não quer que o campeonato seja uma coisa séria. Mas é o que se tem. Depois não vão reclamar quando tem uma parte de pessoas que gostam de futebol, que acompanham futebol, que quer que o campeonato regional acabe. Aqui no Rio de Janeiro, do jeito que tá, os dirigentes fazem tudo para acabar. Mas não é porque eles querem não, porque eles são burros mesmo, eles são incompetentes. Então é uma zona, né? Uma zona. Então tivemos aqui, meu amigo, a final da Taça Guanabara entre Vasco e Fluminense, que já começou a zona antes do apito inicial, né? Uma grande de uma bagunça. Primeiro, já o regulamento, então a zona. Tá bom, meu amigo, você que está em outro estado, eu vou te explicar. Aqui é 2 turnos. Se um time ganhar o primeiro turno e o mesmo time ganhar o segundo turno, sabe o que acontece? Porra nenhuma, porque ele não vai ser campeão direto. Ele vai disputar uma final e o campeão carioca de 2019 pode ser um time que não ganhou nem o primeiro e nem o segundo turno. Dá pra ser? Ou seja, quer ver um outro? Um time ganha o primeiro turno, outro time ganha o segundo. Mas o campeão do Rio pode ser um time que não ganhou nem o primeiro e nem o segundo. Gênio, né? Entendeu, né? Gênio. Diante de toda essa genialidade da Federação Estadual de Futebol aqui do Rio de Janeiro, com a zona, né? Os caras são gênios. Teve um problema da torcida. Quem fica do lado sul? O Vasco fica do lado sul desde os anos 50. Bom, só que a administração do Maracanã não é mais do Estado. É de uma empresa. Mas Magalhães, mas é direito adquirido. Bom, mas é uma empresa. A empresa aceitou isso? Não. Se a empresa aceitasse, ela não tinha assinado um contrato com o Fluminense, dando prioridade ao Fluminense para o setor sul. Aí no contrato diz que se o mando de campo não for do Fluminense e as partes entrarem em acordo, a outra parte pode ficar no setor sul. Ou seja, pelo que está escrito lá, para o Fluminense sair da parte sul tem que ter um acordo. E é o que justamente parece que não aconteceu. Ou seja, uma bagunça, uma zona, um diz uma coisa, o contrato diz outra. Aí a concessionária do Maracanã, que é outra bagunça, envolvida e cheio de maracutaia também,
puxou o brada pro lado do Vasco. Ué, mas o Vasco tem contrato com o Maracanã? Não, é o Fluminense. Mas por que puxou o lado pro lado do Vasco? Porque o Fluminense está devendo ao Maracanã. Aí é uma misturada. Mas, galera, quem está sempre errado? Na verdade, para mim, os dois clubes estão errados. Os dois clubes estão errados. Quem não tem nada a ver com isso é a torcida e os jogadores. Nada a ver com isso. Torcida e jogador não tem nada a ver com isso. O que aconteceu? Fluminense não vendeu ingresso. Vasco bateu nos peitos e falou que ia vender ingresso. Ia pagar a multa de 500 mil e vender ingresso. Torcida foi pra lá. A juíza falou, o problema não é só você pagar a multa, tu vai ser responsabilizado criminalmente. Aí o presidente do Vasco fez o quê? Opa, aí não. Então não fecha a porta. Quem comprou, comprou. Depois a gente vê o que faz e devolve o dinheiro. Aí fica a torcida toda lá de fora, o Maracanã vazio. Maracanã vazio. Desce-lhe paulada lá fora. Aí vão colocar a culpa na polícia. Aí vão colocar a culpa na polícia. Daqui a pouco a polícia que é a culpada. E desce-lhe bastão, eu corre pra lá. E é bom os jogadores dentro do campo. Meu Deus, o que é que tá acontecendo lá? Pra coisa e tal. Aí daqui a pouco a juíza de dentro do Maracanã avisa. Não, abre o portão, abre a porteira. Aí todo mundo entra. Quem tem ingresso, quem não tem. Torcedores do Fluminense que não compraram ingresso entraram também. Uma zona como é o regulamento do Campeonato Carioca. Nada nada além disso. Uma bagunça. Aí chegamos no jogo, né? Olha lá. Já tô com 6 minutos e 40 segundos e ainda não consegui falar do jogo, né? Porque só tem gênio aqui no Rio de Janeiro. Jogo. O que aconteceu no jogo? Meu amigo torcedor tricolor. Dessa vez não deu. Quanto é que foi o jogo? Vasco 1, Fluminense 0. Ah, lá naquela bagunça, o grande problema foi porque o mando de campo é do Vasco, não do Fluminense. Tá? É por isso que deu esse rolo todo, o Vasco falando que tá certo, o Fluminense falando que tá certo, a concessionária que é uma bagunça, não sei o que essa concessionária tá fazendo no meio ali, eu sei. Mas o futebol fica em último plano, né? Tanto o presidente do Vasco quanto o presidente do Fluminense, quanto essa concessionária do Maracanã, futebol é o que menos importa. Mas vamos lá pro jogo. Então, meu amigo torcedor tricolor, não deu pro tricolor. Não deu pro tricolor. Mais uma vez, segunda partida esse ano que o Fluminense joga com o Vasco e perde pro Vasco. E aí? Como explicar? Tá calor aqui, pai, tá calor, tá quente aqui. Você vai falar, pô, Magalhães, por que não liga o ventilador, liga o ar, liga alguma coisa? Tá, mas é que vai fazer barulho e vai atrapalhar a gravação. Então vamos lá. Por que o Vasco ganhou e por que o Fluminense perdeu? Meu amigo torcedor tricolor, eu falei pra você, o Fluminense vai viver assim. Uma hora o esquema vai dar certo. Outra hora não vai dar certo. E com o Vasco, as duas vezes não deram certo. O Fluminense teve mais posse de bola, chegou à frente, teve no primeiro tempo uma chance que o goleiro do Vasco defendeu, a bola bateu na cara dele. E depois teve umas bolinhas rondando para lá, rondando para cá, rondando para lá, rondando para cá. No segundo tempo, o Vasco fez com o Fluminense o que o Fluminense fez com o Flamengo, marcou em cima, correndo muito. E numa batida de falta, para mim, onde o goleiro do Fluminense deu molengo-tengo, não vou falar que foi frango, mas deu molengo-tengo, acabou tomando gol no final, já aos 40 minutos quase. Lembra algum jogo? Contra o Flamengo. Não estou justificando, mas lembra o jogo, Fla-Flu? O Fluminense ficou com a bola, Flamengo acovardado, mas as melhores chances foram do Flamengo. Mas quem é que fez o gol? O Fluminense. Apesar do Fluminense ter o domínio territorial e a posse de bola. Eu falei até que o Fluminense mereceu ganhar. E mereceu ganhar do Flamengo porque foi mais para cima, teve mais fome de gol. E por que agora eu estou falando diferente? Porque diferentemente, meu amigo tricolor,
do jogo do Fluminense contra o Flamengo, o Fluminense não entrou com aquela gana, com aquela vontade que entrou contra o Flamengo. Aquela vontade ficou naquele jogo. Hoje, no jogo do Fluminense contra o Vasco, o Fluminense não entrou com aquela vontade. Não entrou. Não entrou. Definitivamente, estava na questão disposição ou entrega, o Fluminense não foi o mesmo time. Isso é justificativa para derrota? É querer menosprezar a vitória do Vasco? Não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O Fluminense não conseguiu manter o mesmo ritmo. E isso está explicado. Eu falei para você, meu amigo tricolor. O Fluminense não vai conseguir jogar naquela intensidade todos os jogos. A perna vai cansar. Enquanto o Vasco deu uma caída. Não conseguiram. O centroavante do Fluminense, o Luciano, quase não apareceu. Teve uma bola que ele perdeu um gol incrível. Olha as coincidências com o jogo passado. O Luciano perdeu um gol incrível. Sozinho, cabeceou sozinho. A bola do Gonzalez bateu na cara do goleiro do Vasco. 2 chances claras. Quem é que fez o gol? O Vasco. Que quase não teve chance. Então, é o que eu falei. O Fluminense vai ficar assim. Porque o esquema é meio kamikaze. É organizado? É. Mas vai ficar assim. Não tem jeito. Então eu vejo o estilo do jogo do Fluminense foi exatamente o mesmo que ele colocou contra o Flamengo. Só que a grande diferença para mim é que faltou intensidade ao Fluminense. Faltou intensidade. Essa intensidade, essa falta de intensidade facilitou um pouco a marcação do Vasco e facilitou um pouco o Vasco sair para o ataque. Porque o Fluminense não estava com o mesmo gás e com a mesma intensidade do outro jogo. Então facilitava. O Fluminense não estava conseguindo marcar aquela pressão em cima igual ele fez com o Flamengo durante 25 minutos do primeiro tempo. Não conseguiu. Faltou perna, estava mais cansado. Então, o ponto fundamental foi intensidade. Aí o Fernando Diniz já tem que começar a repensar uma outra maneira do Fluminense jogar, porque senão ele vai matar os jogadores. Vai matar. Se fizer o gol, legal. Agora, se não faz igual hoje, vai morrer. Então, o Fluminense, para mim, não jogou, não é que jogou mal. Não é que jogou mal. Mas jogou normal no seu padrão. Só que faltou intensidade. E o Vasco? O Vasco jogou na dele. O Vasco jogou na dele, tranquilo, marcando, dando a bola ao Fluminense exatamente do mesmo jeito no jogo que o Flamengo fez contra o Fluminense, deu a bola para o Fluminense, o Vasco fez. Só que o Vasco conseguiu, além de marcar, conseguir evitar o gol do Fluminense, o seu goleiro defendeu. Na verdade, no jogo de hoje, o Vasco correu até mais perigo do que o Flamengo correu contra o Fluminense no outro jogo. Porque teve ali 2 chances claras, o Fluminense. Mas o Vasco não levou o gol e conseguiu fazer o gol. E mereceu fazer o gol? Mereceu. Por quê? Jogou fechadinho, não sofreu muito perigo no primeiro tempo. No segundo tempo, Valentim mudou as peças, colocou o Vasco para cima, deu a blitz que o Fluminense faz, dificultou o Fluminense, travou o Fluminense e deixou o jogo muito parelho, muito parelho. O Fluminense até ficava um pouquinho mais com a posse de bola, mas o Fluminense ficou muito parelho. Agora, palma para os 2 treinadores. Coloca até a mãos pro céu pro Diniz e pro Valentim. As substituições deles foram para frente. A hora que o Valentim substituiu e colocou um volante, o Vasco estava ganhando, filho. O Vasco estava ganhando. A vantagem era do Vasco. Mas os 2 times para frente tirou
um jogador de meio, botou um atacante, o Valentim, abriu 2 jogadores na ponta, ficou o Marlone por um lado, o Ross por outro, botou o Pikachu por dentro, com o Max na frente. O Diniz também faz aquelas mexidas dele, tira um lateral, bota outro, bota o garoto Calazans pelo lado direito, pelo lado esquerdo, para ir pro ataque. E para mim foi um jogo assim, tecnicamente não foi maravilhoso, como não foi o jogo do Fluminense contra o Flamengo e do Vasco contra o Resende eu não vi, mas do Fla-Flu também não foi um dos melhores jogos. Esse jogo achei até tecnicamente um pouco melhor do que o do Flamengo, porque o do Flamengo estava muito ruim. Esse jogo foi melhor. Só que acabou vencendo. Não vou falar o time que teve mais sorte, porque os 2 times se entregaram, lutaram, cada um dentro da sua característica, indo atrás. O Vasco tentando toda hora quebrar um pouco a velocidade do Fluminense e conseguiu em determinado momento, até porque, eu vou falar de novo, o Fluminense estava sem intensidade. Estava sem intensidade. E o Vasco foi conseguindo, foi tentando, e à frente de vez em quando abdicava muito da bola, o ataque não estava funcionando, muitos jogadores não apareceram, o Max Lopes não apareceu, o Marrone não apareceu direito, não teve nenhum destaque de algum jogador que se destacou. Sim, se tem um destaque é o goleiro do Vasco, pela defesa que fez. Mas dentro de campo, nenhum jogador foi destaque. Foi tudo nota 6, 7 ali, não teve ninguém que destacou. Alguns jogadores do Fluminense até sumiram do jogo. O setor ofensivo do Fluminense, só, a meu ver, o Everaldo estava tentando alguma coisa, como ele sempre corre. O garoto Daniel de novo sumiu, sentiu o jogo, sentiu contra o Flamengo, sentiu de novo, entrou o Dodge, também não fez neca de pitibiriba. As 2 zagas se saíram relativamente bem, de vez em quando dando um molengo-tengo ali. Os setores de marcação ali dos volantes, os 2 times, ou seja, ninguém inventou nada. O Vasco foi na dele, como vem jogando todos esses jogos, e o Fluminense na dele. Só que tem aquele detalhe, tem time que não dá sorte, parece que não encaixa. Vou dar um exemplo. O esquema do Botafogo não encaixa com o do Flamengo. O Flamengo acaba levando a vantagem. O esquema do Flamengo não se encaixa com o do Fluminense. O Fluminense leva uma vantagem. E o esquema do Fluminense não se encaixa com o do Vasco. O Vasco leva vantagem. Então, e isso a gente está vendo, que é o segundo jogo. O Fluminense perdeu as 2 para o Vasco de 1-0. Então, é incontestável. Mas o Fluminense ficou com mais posse de bola, ficou com mais isso, ficou com mais aquilo. Tem toda essa reclamação. Chutou mais, teve mais chance? Teve. Mas isso vai acontecer sempre. Isso vai acontecer sempre. Tem um monte de time aí que tem a posse de bola, fica com a posse de bola, com a posse de bola, com a posse de bola, e ganha o jogo. Como o Fluminense ganhou do Flamengo. Mas tem time que fica com a posse de bola, com a posse de bola, com a posse de bola, e não ganha o jogo. Como aconteceu já com o Palmeiras, que fica com a posse de bola, o Flamengo, o Cruzeiro, o Grêmio, que já jogaram com a posse de bola, atacaram, o time fez 2, 3 ataques e nesse aí fez gol. Então, o jogo foi melhor do que a semifinal Fla-Flu, foi melhor. Os times, a meu ver, apesar da posse de bola do Fluminense, mas foi um jogo bem parelho, o Fluminense teve um pouco mais de oportunidade, porém, a intensidade do Fluminense, o que para mim ficou bem marcante, foi a intensidade do Fluminense. A intensidade do Fluminense estava abaixo do que foi do último jogo. O Vasco não. O Vasco se manteve na dele o tempo inteiro. E acabou fazendo o gol numa falta, onde para mim o goleiro do Fluminense deu um certo mole, a defesa deu um certo mole, aquela bola é uma bola perigosa. O Valentim cantou no ouvido do Danilo, cantou ali, e ele bateu igual o treinador mandou. E a bola acabou entrando, depois segurou ali, houve um tumultozinho, o Luciano perdeu a cabeça, acabou dando empurrão, foi expulso, mas acabou o Vasco sendo campeão. Se o Fluminense tivesse sido campeão, era merecido? Era. Então, nesse jogo, sinceramente, eu nem vou falar venceu o que jogou melhor, igual eu falei no último jogo. Não. Venceu o time que fez o gol. Simples assim.
Então, meu amigo torcedor vascaíno, parabéns, parabéns. É um título, não interessa pro torcedor vascaíno tá rindo de orelha a orelha, segundo a vitória em cima do Fluminense, um título, já tá com a vaguinha na semifinal nesse campeonato zoneado, regulamento bagunçado. Parabéns ao Vasco e ao Fluminense, parabéns também por ter chegado à final. Não pode abaixar a cabeça, vai ser assim, não tem jeito, não vai dar para manter intensidade o tempo inteiro, por isso que tem que ter uma outra maneira de jogar também, porque senão vai matar os caras antes de chegar julho, tem que ter um outro tipo de intensidade. O Vasco joga um pouco mais cadenciado, então acaba se poupando um pouco mais. Mas é tudo início de trabalho. São 7 jogos, né? 7 jogos aí oficiais. 5 pelo turno e 2 aí sempre semifinal e final. Tá tudo muito início de trabalho. Muita coisa ainda para melhorar. Então parabéns aos dois times. Mas principalmente ao torcedor vascaíno, ao Vasco da Gama, ao Valentim. Parabéns. Campeão. É um título, não interessa a bagunça que os dirigentes fazem. É um título e não tem ninguém para desmerecer. Parabéns, torcida vascaína. Parabéns aí, meus amigos vascaínos, que eu tenho um monte. Principalmente meu amigo de coração aí, o Abner. Abner, lá de Aperibé. Meu amigo Abner, irmãozão. Parabéns, seu Vascão ganhou. Você não está levando muita fé. A gente estava conversando no trabalho, está levando muita fé. Mas aí, Vascão, campeão do primeiro turno. Parabéns a todos. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal Resenha com Magalhães. E meu amigo Ogione tricolor, Ogione lá de Itaperuna, meu amigo Ogione lá de Itaperuna. Não deu, né? Da próxima, quem sabe, Ogione. Tamo junto. Um grande abraço, até mais. E dê seu like aí e divulgue o canal. Valeu, fui, tchau.